A história da coleta Pró Terra Santa. A coleta Pró Terra Santa da Sexta-feira Santa nasceu do desejo dos papas de manter um forte vínculo entre todos os cristãos do mundo e os lugares santos. A coleta é a principal fonte de sustento para manter a vida que se desenvolve ao redor dos lugares santos. As escolas da Terra Santa, inovação educativa e desafios financeiros. Devido à guerra em Gaza, os peregrinos não visitam a Terra Santa, o que reduz os fundos destinados às obras sociais mantidas pela custódia, entre elas as escolas. Santuário do Getsemane, o silêncio daqueles que estão sozinhos. A segunda etapa da peregrinação quaresmal à Basílica do Getsemane. Frei Paulo Messina nos fala do silêncio daqueles que estão sozinhos. Como os primeiros peregrinos ao Santo Sepulcro. No último episódio da procissão cotidiana no Santo Sepulcro, aproximamo-nos como peregrinos para viver o mistério da paixão de Cristo, ressuscitado e vivo entre nós. A igreja é um corpo com uma só cabeça, que é Cristo. Quando uma comunidade cristã experimenta uma necessidade, todos os membros do corpo eclesial vêm em seu auxílio. A coleta, com a qual, por séculos, cristãos de todo o mundo fazem o melhor que podem pela presença dos seus irmãos na terra de Jesus, é a mais importante da Igreja Católica, porque estabelece e explica o próprio significado da caridade, que é o amor de Deus, manifestado em Cristo crucificado, morto e ressuscitado. Desde que São Francisco chegou como peregrino à Terra Santa, assegurando a permanência dos seus frades, a Igreja encontrou neles, independente do poder político ou governo do momento, a confiança e responsabilidade pelos lugares santos, que são testemunhas da passagem de Deus na história do homem. A coleta para a Terra Santa está diretamente ligada à vida da custódia, porque ao longo dos séculos ajudou os franciscanos a preservar os lugares santos, construir instituições educativas e de caridade, realizar o diálogo ecumênico e interreligioso, acompanhar e apoiar a vida dos cristãos no Oriente Médio. Sottolineo sempre Sempre enfatizo, tanto aos estudantes quanto aos outros, que aquilo que os cruzados não conseguiram fazer na Terra Santa, os frades conseguiram fazer. Aliás, no livro que escrevi sobre a história da custódia, há um capítulo dedicado a se podemos chamar os frades de sucessores dos cruzados. Sim, podemos usar essa linguagem, mas pacificamente, não com a espada, mas com oração, com presença. O principal objetivo das cruzadas era manter os lugares santos, e os frades conseguiram fazer isso de forma pacífica. Portanto, esta presença que existe na Terra Santa, em cada lugar santo, confirma precisamente essa prerrogativa de São Francisco, que quis dar esta missão ao mundo católico, chamando-o de Pérola das Missões. Então, esta é a missão mais importante para a ordem dos frades menores. A missão mais importante para os frati minori que abbiamo nel nostro ordine. Uma coleta que sempre teve uma importância vital e hoje ainda mais. Frei Narciso, historiador e arquivista da custódia da Terra Santa, fala-nos da evolução dessa instituição que envolve toda a Igreja e que, especialmente neste ano, é ainda mais decisiva para a salvaguarda e proteção das obras realizadas pela custódia na Terra Santa. Il primo documento che abbiamo veramente che parla di una coletta fatta per la Terra Santa è del 1400. O primeiro documento que temos que fala da coleta feita para a Terra Santa é de 1455. A bula que temos aqui é de Calixto III, a qual dá permissão aos frades da custódia para viajarem a diversos países e arrecadarem dinheiro para os lugares santos. Eu poderia dizer que esta é a primeira, absolutamente, que fala especificamente sobre a arrecadação de dinheiro para a Terra Santa. Depois, ao longo dos séculos, temos várias outras bulas de outros papas, como Urbano VIII, depois Pio VI. Todas confirmam esses direitos, acrescentando ou especificando quando deveria ser feita esta coleta para a Terra Santa. Em seguida, especifica-se que isso poderá ser feito 2 ou até 3 vezes por ano, aos domingos ou outros dias.
Portanto, desde o início, não está especificado exatamente que deve ser feita na Sexta-feira Santa. Essa especificação de que a coleta deveria ser feita na Sexta-feira Santa a encontramos apenas no século XIX, onde também está especificado que as ofertas recebidas pelas coletas nas diversas igrejas deveriam ser entregues aos comissários da Terra Santa, para então serem enviadas para a própria Terra Santa. Para a custódia, as últimas indicações concretas são as da bula de Paulo VI, Nobis in Animo, que especifica em 3 pontos como deve ser feita a coleta, com que finalidade e de que forma, para então ser distribuída na Terra Santa. É importante saber que da coleta da Sexta-feira Santa, 65% é destinada à custódia, 35% para as demais obras e outros institutos na Terra Santa. Portanto, a maior parte da coleta da Sexta-feira Santa chega para a custódia, que distribui 80% para as obras sociais, ou seja, escolas, paróquias, hospitais. Apenas uma pequena parte vai para santuários. Na bula de Paulo VI está especificado que a coleta também poderia ser feita em outro dia, se esse fosse mais favorável, porém a ser decidida, por exemplo, pelos bispos locais. Mas agora penso que a coleta da Sexta-feira Santa é conhecida em todo o mundo, e esse dia é muito importante, tanto teológica quanto historicamente, porque a paixão de Cristo está ligada à Terra Santa. Então, assim, ajudamos a Terra Santa, porque ela precisa da ajuda do mundo inteiro. La Terra Santa è quella che soffre perché ne ha bisogno dell'aiuto di tutto il mondo. As escolas da Terra Santa, que têm raízes profundas na história, estão entre os pilares mais significativos do renascimento cultural árabe na Terra Santa. A escola mais antiga do Oriente Médio é a Escola Terra Santa de Belém, fundada em 1598. A custódia da Terra Santa, que administra essas escolas, está empenhada em geri-las acompanhando o desenvolvimento das ciências educativas, mantendo padrões de qualidade sempre elevados para responder às necessidades educacionais e permanecer na vanguarda no campo da pedagogia, apesar dos crescentes desafios das instituições. Temos 18 escolas na Terra Santa, na Jordânia, em Chipre e na Argentina. Graças a Deus, nossas escolas estão entre as melhores da região e todas foram reformadas em 2023. Entre esses trabalhos de reestruturação destaca-se a restauração completa das escolas de Nazaré e Acre e suas infraestruturas, a abertura de um centro cultural e esportivo único na Escola Terra Santa de Jerusalém, além de um teatro recém-construído na mesma escola. A lista é longa. Na nossa escola, por exemplo, buscamos ampliar o espaço reservado às escolas primárias e, em breve, abriremos uma nova. As obras de reestruturação envolvem também a escola franciscana para portadores de necessidades especiais. Existem 2 escolas na área de Beit Hanina, Helen Keller, uma para estudantes com deficiência visual e, recentemente, abrimos uma nova filial para alunos com deficiência auditiva. As escolas Terra Santa estão comprometidas com a inclusão, acolhendo estudantes muçulmanos juntamente com estudantes cristãos nas suas aulas, enquanto a escola de música Magnificat também inclui estudantes e professores judeus. Isso visa difundir o princípio do respeito e eliminar as sementes do racismo numa sociedade diversificada. Trata-se de escolas reconhecidas pelos seus elevados padrões éticos e educacionais. O Ministério da Educação também reconhece o padrão das nossas escolas e a excelência dos nossos alunos e centros. Este enorme projeto da Custódia da Terra Santa, que administra, mantém, amplia e equipa 18 escolas com mais de 1.300 funcionários e traz enormes benefícios à comunidade local. Requer um investimento muito importante. Só em Belém, o custo das nossas 2 escolas é de aproximadamente $150 mil por mês. A expansão das escolas custa milhões de dólares e quanto mais pensamos em expandi-las, mais instalações e manutenção necessitamos. Abdel Mashi Fahim, secretário-geral das escolas cristãs em Israel e diretor da escola Al-Hamla, acredita que o Ministério da Educação deveria cobrir 75% dos custos educacionais, enquanto os pais deveriam pagar os restantes 25%. Mas a realidade é diferente.
Na verdade, vemos que o Ministério foi reduzindo gradualmente esta verba até cobrir, segundo estatísticas oficiais, apenas 34% dos custos. Quem cuida do resto? E quem paga os custos de construção dos edifícios? E quem paga os custos das instalações e serviços escolares? O Ministério não cobra esses custos, por isso precisamos de apoio. Esta é apenas uma pequena parte dos enormes custos que a Custódia da Terra Santa deve manter para gerir as suas escolas, uma vez que as atuais condições de guerra estão a esgotar os fundos. A administração da Terra Santa encontra-se numa situação difícil. A suspensão do turismo e a ausência de peregrinos têm um enorme impacto na rede escolar da Terra Santa, porque dependemos da presença de peregrinos aqui, nos mosteiros e santuários, enquanto a Custódia garante que as escolas continuem a funcionar. Operar nas circunstâncias em que vivemos não é nada fácil. Esta é a mensagem que queremos dar às autoridades. Padre Abdel Machi Fahim afirmou que para receber o total apoio do governo, o governo precisaria ter o controle total das escolas Terra Santa, transferindo a gestão dos bens escolares às autoridades locais, com o direito de nomear gestores e funcionários, o que é impossível, porque as escolas hoje também são utilizadas para fins e serviços religiosos. Nunca desistiremos das nossas escolas, apesar da crise, porque a educação é o nosso objetivo e o nosso alicerce. Precisamos de ajuda externa para podermos nos manter e aproveitamos a ocasião para agradecer a todos. Esta bela e noturna basílica nos faz reviver a experiência de Jesus naquela noite das escolhas. Uma escolha de obediência, uma escolha de renunciar à própria vontade, de entregar-se e abandonar-se nas mãos do Pai. Assim, Frei Paulo Messina iniciou a sua segunda meditação quaresmal na Basílica do Getsemane, refletindo sobre a solidão de Jesus na sua oração ao Pai. Jesus pede naquele momento para que não o deixem sozinho. É lindo porque justamente naquele momento de angústia, ele se revela por inteiro e abre totalmente o seu coração no momento de maior fragilidade e não tem medo de se mostrar aos homens. Ele não quer enfrentar aquele momento sozinho, mas pede a proximidade dos seus discípulos, em particular daqueles 3 que com ele estiveram precisamente nos momentos em que puderam ver a sua glória e contemplar de perto os seus milagres. No centro da Basílica está a pedra, memorial deste episódio em que Jesus compreende e escolhe segundo a vontade do Pai, beber o cálice da paixão. Devemos entrar nesse silêncio justamente para decidir por nós mesmos a escolha a fazer. Pensemos em muitas mulheres que devem escolher levar adiante uma gravidez. Venho de uma terra atormentada pela máfia e penso em muitos empresários honestos que denunciaram a máfia. Estes são tempos difíceis em nossas vidas e estamos verdadeiramente sozinhos. Mas, precisamente, se entrarmos nesse silêncio e nos sentirmos nessa solidão, poderemos ouvir a voz do Pai. Então, justamente no momento mais alto da nossa solidão, descobrimos que existe um Pai que nos acompanha e nos apoia. Lucas o dirá através da imagem desse anjo que aqui se representa, um anjo que vai precisamente apoiar a oração e a solidão de Jesus naquele momento. O Pai está perto de nós, se o deixarmos aproximar-se. A Eucaristia com as vésperas solenes foi presidida por Frei Alberto Pari, secretário da Custódia da Terra Santa, e concelebrada pelos frades da Custódia e pelos sacerdotes presentes na Terra Santa. Este hino é muito bonito e está dividido em 3 partes. Na primeira encontramos a saudação à cruz e na última a doxologia, enquanto na parte central, de 4 estrofes, Venâncio conta como o sacrifício de Cristo se realiza através da sua encarnação e da sua morte na cruz.
e attraverso la sua morte in croce. Venanzio Fortunato definisce Gesù Agnus in cruce levatur, agnello. Venâncio Fortunato define Jesus, Agnus in crucis levatur, cordeiro levantado, pendurado na cruz, que lava os nossos pecados. Essa imagem é muito forte porque Venâncio quer referir-se ao cordeiro da Páscoa judaica, cujo sangue salvou o povo da perseguição do faraó. Mas também quer significar que esse cordeiro se tornou o Cristo, que é o cordeiro imolado do qual João Batista disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Essa referência ao cordeiro elevado na cruz é também uma referência ao Apocalipse, onde o cordeiro é descrito degolado e ainda assim em pé. Ele é um vencedor. Com esta imagem, Venâncio está dizendo que o sacrifício de Cristo na cruz trouxe a salvação e é um sacrifício de vitória para toda a humanidade. Ha portato la salvezza ed è un sacrificio di vittoria per l'intera umanità. C'è uno studioso spagnolo che ha detto che ben 120... Há um estudioso espanhol que disse que 120 hinos começam com a primeira estrofe do nosso hino de Venâncio, Pange Lingua Gloriosi. O mais famoso de todos é o hino de São Tomás de Aquino, Pange Lingua Glorioso Corporis Mysterium. É uma homenagem ao grande Venâncio Fortunato. Corporis Mysterium è un omaggio al grande Venanzio Fortunato. Quindi un inno bellissimo, pieno di... Portanto, um belíssimo hino cheio de ideias, reflexões, mas também de fácil compreensão, porque esse é o mérito dos hinos de Venâncio. São refinados, um latim muito bonito, uma métrica muito precisa, mas são simples de entender, de lembrar, de decorar. Da ricordare, da imparare a memoria. Padre Carlos Giuseppe considera a procissão bela porque é verdadeira e vê a sabedoria, o amor e a devoção com que os frades cuidaram dela ao longo dos séculos. Também ele, como peregrino, pôde desfrutar do itinerário, rezando várias vezes com os frades, e partilha conosco uma das passagens que mais o comove. Quando arriviamo sul Calvario ci inginocchiamo e... Ao chegarmos ao Calvário, ajoelhamo-nos e canta-se o hino de Venâncio, no qual se diz Terra pontus astra mundus. Traduzido significa a terra, o céu, o mar, o mundo inteiro são salvos pela cruz. Quando você se ajoelha, naquele momento, e baixa a voz, todo o universo se ajoelha com você para agradecer a Cristo que, com sua cruz, redimiu o mundo. Il Cristo che con la sua croce ha redento il mondo. Certamente l'altro particolare significativo è... Certamente o outro detalhe significativo é quando o sacerdote entra na edícula da ressurreição e depois sai aclamando exultante: Ele não está aqui, ressuscitou. Aquele por quem nos ajoelhamos, aquele que adoramos no Calvário, o encontramos abaixo no anúncio do sacerdote que representa o anjo quando diz: O Senhor não está aqui, Ele ressuscitou, está vivo e vitorioso. Non è qui, è risorto, è vivo, è vittorioso. O Santo Sepulcro é um dos lugares mais visitados do mundo. Neste momento, devido à guerra, o número de peregrinos reduziu drasticamente. Apesar disso, nos preparamos para vivenciar esses momentos únicos na Basílica. Nesse momento, por problemas políticos, os peregrinos são poucos, mas ao longo da história, os frades já tiveram a experiência de se encontrarem sozinhos, porque os grupos que chegavam a Jerusalém poderiam ter sido ainda menores. Por isso, estamos habituados a celebrar mesmo sem os fiéis. Estamos ali para acolhê-los, mas, se não estiverem, rezamos sempre e trazemos conosco toda a Igreja Católica e todo o sofrimento da humanidade. Convidamos os peregrinos, quando presentes, a seguir verdadeiramente esta procissão e a seguir os passos daqueles que os precederam. O que encontrávamos nos antigos peregrinos que participavam da procissão eram lágrimas de emoção, ou seja, eles choravam, se ajoelhavam e se comoviam. As lágrimas são bem-vindas porque nos ajudam a compreender a dor de Cristo e a participar da alegria da ressurreição. Ajoelhar-se significa demonstrar também através da atitude do corpo a nossa devoção, o nosso amor para com Cristo crucificado e ressuscitado, e finalmente tocá-lo. Aqui você pode tocá-lo.
As pedras desses lugares exalam espiritualidade, exalam verdade, exalam beleza. Portanto, tocar significa experimentar que a nossa fé autêntica e concreta não é abstrata. Toquem-me, disse Jesus aos apóstolos no dia da ressurreição. E ainda o diz aos peregrinos: toque, eu estou vivo, eu ressuscitei. Abra-se a um gesto de solidariedade e apoie a missão da custódia da Terra Santa. O Christian Media Center transmite as boas novas de Jesus, tornando conhecida ao mundo a espiritualidade dos lugares santos e a vida dos cristãos que aqui vivem. Sua contribuição nos ajudará a levar o anúncio do Senhor ressuscitado cada vez mais a todas as pessoas de todas as línguas e nações. Para nos ajudar de forma concreta, leia o QR Code. Sua escolha fará diferença.